Santos, alguns já devem me conhecer. Sou consultora jurídica da DV Júnior e hoje tenho a missão de conversar com vocês um pouco sobre os contratos, certo? Para a gente discutir um pouquinho sobre isso, a gente não pode esquecer nunca do nosso querido professor Orlando Gomes. Para Orlando Gomes, contratos é uma espécie de negócio jurídico que se distingue na sua formação por exigir a presença de pelo menos duas partes. Então, o que nós podemos compreender é que o contrato ele é uma relação obrigacional que apresenta dois polos. Um que é o titular do direito de exigir uma prestação e aquele que é o titular do dever de prestar, ok? Então, nós podemos falar que o contrato ele apresenta vontades contrapostas que se harmonizam alcançando um consenso. E é por isso também que ele é, assim, o meu estudo preferido no direito civil. Para existir um contrato, é preciso alguns requisitos. Eles são sujeito, objeto, forma e vontade, ok? O sujeito precisa ser capaz, em alguns casos, ter legitimidade para firmar o contrato. O objeto precisa ser lícito, possível e determinável, ou seja, eu não posso vender um pedaço da camada de ozônio, né, porque seria impossível. Essa vontade precisa ser manifesta livremente e a forma, ela deve ser obrigatória quando a lei exigir, certo? Quando a gente fala sobre esses contratos, é bom também conhecer algumas das suas características, ok? Essas características servem para a gente entender e diferenciar um pouco os elementos dos contratos. Então, o contrato pode ser unilateral ou bilateral. O contrato será unilateral quando ele gerar obrigação apenas para uma parte, e será bilateral quando ele gerar obrigação para ambas as partes. Quanto aos contratos, ele também pode ser típicos ou atípicos. Contratos típicos são aqueles previstos na lei. E os contratos atípicos, eles surgem da vontade, né, das partes. Um exemplo de contrato típico é o contrato de compra e venda, que ele não só é previsto em lei, como ele é regulado em lei, certo? Um contrato atípico é o contrato de leasing, não sei se vocês já conhecem, mas o contrato de leasing é aquele que é um contrato de locação mais promessa de compra e venda. Esse contrato é um contrato atípico. Quanto aos contratos, eles também podem ser solenes ou não solenes. Contrato solene é aquele que tem a sua forma prevista em lei. Contratos não solenes, eles não são contratos de forma livre, ou seja, vige o princípio da liberdade das formas. Os contratos também podem ser instantâneos ou de duração. O contrato instantâneo é aquele que é válido apenas para a prática de um único ato. O contrato de duração, ele se prolonga no tempo. É o que nós chamamos o contrato de duração de contrato de trato sucessivo, ok? Quanto ainda à sua classificação, o contrato pode ser gratuito ou oneroso. Gratuito é aquele contrato em que não há contraprestação. E oneroso é aquele em que há contraprestação, certo? Uma espécie de contrato oneroso seria o contrato, por exemplo, de compra e venda, né? Quanto aos contratos ainda, eles podem ser principais ou acessórios. O contrato principal é aquele contrato que existe por si mesmo, e o contrato acessório é que existe em função de um outro contrato. Um documento que a gente sempre discute muito, e a DV faz muito, é o contrato social. O contrato social, para a empresa, é como se ele fosse o documento de identidade de uma pessoa física. Esse contrato social, ele é importante porque é nele que são identificados quem são os sócios, ou seja, feita a qualificação dos sócios, fala a participação e ação de cotas desses sócios, o endereço da sede, o ramo de atuação da empresa, deveres e direitos dos sócios, o capital social daquele negócio, as regras de entrada e saída dos sócios, e a definição de atividade econômica. Prestar muita atenção porque essa definição de atividade econômica não é o objeto da empresa, não é os serviços que a empresa presta. Eles devem ser pegos através do CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. É nesse espaço que você coloca o código referente àquela atividade econômica. Um contrato muito conhecido, que a gente discute muito e a gente também faz na DV, é o acordo de sócios. O acordo de sócios é um contrato firmado entre sócios de uma mesma empresa para combinarem entre eles como exercer os direitos de sócio.
Ele é importante pois ele traz maior previsibilidade e estabilidade para uma empresa. Falando nisso, eu agradeço a vocês pela atenção, desejo sucesso no programa Trainee, que vocês possam aprender um pouco mais o direito civil, os direitos dos contratos, que são uma área apaixonante e que nos traz com certeza muito material de estudo e que é essencial para qualquer pessoa que queira trabalhar e atuar na DV Júnior. Obrigada.